Threshold é uma palavra inglesa e ela descreve o momento no qual um certo efeito começa a ser produzido. Em português tem uma palavra parecida, a palavra limiar. Então, no contexto do aprendizado de idiomas, chega um ponto quando você consegue manter uma conversa simples. Deixa eu explicar. Quando você não sabe nenhuma palavra de uma língua estrangeira, é óbvio que você não pode manter uma conversa. Quando você já sabe 100 palavras, bem, na verdade ainda não é o suficiente. Por outro lado, 3.000 palavras é muito mais do que você precisa para conversar. Entre esses dois números, entre 100 e 3.000, existe um número de palavras que já te permite manter uma conversa simples. E aqui está o truque. Você deve começar a praticar suas conversas assim que você alcançar esse threshold, esse limiar. Antes de chegar nesse nível, eu recomendo que você pratique o máximo possível com seu livro e com caneta e papel. Você tem que estudar vocabulário e gramática, fazer exercícios e até mesmo praticar com um CD e mais sobre esse assunto no próximo módulo. Mas uma vez que você chega no threshold, uma vez que você sabe o suficiente para manter uma conversa, mesmo que ela seja simples, aí chega o momento quando você deve começar a praticar as habilidades ativas verbais. Ou seja, agora você deve falar, falar e falar. E mais uma vez, você não precisa praticar a leitura por muito tempo, pois escrever é mais difícil e mais importante. Pois quem sabe escrever com certeza também sabe ler. Mas nem todo mundo que sabe ler também sabe escrever. Ou explicado de uma maneira diferente. Digamos que você quer ser fluente numa língua estrangeira. E você sabe que você precisa saber cerca de 2.000 palavras a fim de alcançar esse nível. Esse idioma que você está aprendendo é como um quebra-cabeça que você está juntando no seu cérebro. E as 2.000 palavras que você está estudando são as 2.000 peças do quebra-cabeça. Quando ainda não tem nenhuma das peças no lugar, tudo é uma grande confusão. Você não consegue nem dizer que tipo de imagem deve ser o resultado do quebra-cabeça. Mas quando você já tem 400 ou 500 peças no lugar, tudo fica mais fácil. Aí, de repente, você pode dizer: ah, entendi, esse quebra-cabeça é a foto de um tigre. E a partir desse momento, tudo fica muito mais fácil. Agora você pode colocar o resto das peças no lugar certo com facilidade, porque agora você pode juntar cada nova peça que você encontra no contexto certo. Vamos supor que você encontra uma peça que parece ser um olho. Pois bem, você já sabe que o resultado deve ser uma foto de um tigre. Então você provavelmente consegue adivinhar onde você deve pôr o olho, mesmo se você nunca viu essa peça antes. E é a mesma coisa com idiomas. Depois de aprender umas 400 e 500 palavras, você já tem um contexto para cada palavra nova que você encontra. E até essas palavras novas vão fazer sentido nesse contexto. Isso é o poder do threshold. Uma vez que você chega nesse nível, você pode começar a falar. E a partir desse momento, o processo de aprendizado acontece quase automaticamente. Se você tem um quebra-cabeça que já está 50% completo, e você recebe alguma peça que você nunca viu antes, você provavelmente vai saber onde você tem que colocá-la. Mas se você está bem no começo do trabalho e você recebe essa mesma peça, você não tem nem ideia de onde ela encaixa. É por isso que eu gosto de sempre aprender o básico de um idioma primeiro, antes de começar a tentar de manter uma conversa, ou até antes de visitar um país. Já mencionei no início do curso grátis que eu estudei português por apenas alguns meses. E alguns Fórmula Fluentinos comentaram: ah, sim, mas isso foi fácil para você, porque você estava no Brasil. Mas, na verdade, eu não estava no Brasil quando eu estudei português. E se eu tivesse chegado no Brasil antes de aprender o básico do português, tudo teria sido bem mais difícil. Eu teria recebido milhares de peças de quebra-cabeça constantemente, sem saber se a imagem no final deve ser um tigre ou um avião. Não, eu estudei português por alguns meses antes de visitar o Brasil. E dessa forma, eu tive uma ideia aproximada da imagem completa. Eu já conhecia o contexto da gramática e do vocabulário. Na verdade, é mais do que isso. Depois de estudar na Europa por 6 meses, eu peguei um avião para o Brasil e assim que eu cheguei, eu parei de estudar. É por isso que meu português não é perfeito, mas eu realmente estudei por apenas 6 meses e mais 2 meses de imersão no Brasil. Pois como já falei, quando você chega ao threshold, e já sabe o suficiente para conversar, a partir desse momento você aprende quase automaticamente. O seu subconsciente faz o resto do trabalho. Mas você precisa dar suficiente contexto ao seu subconsciente antes, e isso é o threshold. E você precisa lhe dar muita informação nova também, através da imersão, para que ele possa aprender mesmo.
Se você dá dados suficientes ao seu subconsciente, ele vai organizar e estruturar esses dados, mas somente se ele tiver o contexto necessário. E assim eu cheguei ao nível de português que eu tenho hoje em apenas 2 meses no Brasil. Poucas semanas depois de chegar no Rio, eu já conversei fluentemente e até com todas as gírias importantes. E quando as pessoas me perguntam como eu consegui fazer isso, depois de ter demorado 8 anos para aprender a primeira língua estrangeira, é difícil responder, porque a resposta é tudo que você está estudando nesse curso agora. Mas o resumo seria: threshold mais imersão igual a fluência. Essa é a fórmula fluente. Ou pelo menos uma parte central dessa fórmula, pois como você sabe, tem muitos outros segredos ainda, e a gente não está nem na metade do curso. Mas resumindo, são 2 passos.